A paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar sobre uma guerra que há em nossa volta, na nossa vida, contra o conhecimento de Deus. Nós precisamos entender que há forças espirituais que trabalham para que a gente não venha conhecer a Deus. Porque o inimigo das nossas almas, ele sabe que se nós conhecermos a Deus, nós vamos amá-lo mais, nós vamos ser mais fortes espiritualmente e vamos confiar mais no Senhor. Então há uma guerra para que a gente não venha conhecer a Deus. 2 Coríntios 10:5 fala assim, destruímos vãs filosofias e a arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus. Então, queridos, há uma conspiração maligna contra esse conhecimento. A gente percebe que às vezes vai ler a Bíblia, dá sono, dá preguiça, não entende aquilo que está lendo. Às vezes, assim, a gente se envolve com muitos entretenimento e não tem tempo para se aprofundar na palavra, estudar, ler boas literaturas que vai trazer conhecimento de Deus, participar de estudo bíblico, seminário, escola dominical. Enfim, vai ter toda uma atmosfera contrária para que a gente não conheça Deus, não se aprofunde no conhecimento, porque a gente só desfruta daquilo que a gente conhece, daquilo que a gente entende. E a gente só ama uma pessoa, só confia nela quando a gente conhece essa pessoa. Então, quanto mais a gente conhece, mais a gente vai amar e mais nós vamos confiar. Então, é muito importante na nossa vida nós conhecermos a Deus, mas não só conhecer sobre Ele, ler sobre Ele, ouvir sobre Ele. Eu tô querendo dizer sobre um conhecimento mais profundo, de intimidade, de experiências, de relacionamento. E é o que Deus espera de nós. Ele espera que o seu povo se interesse por conhecê-lo. Em Oséias 6:6 diz assim, porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Então, o conhecimento de Deus, ele implica num aprofundamento do homem em interesse de conhecer a Deus. O conhecimento de Deus, ter experiências com o Senhor, é um conhecimento superior a qualquer outro conhecimento humano. A filosofia, a tecnologia, conhecimento científico, literatura, autoconhecimento, todas essas esferas de conhecimento, nada supera, nada é superior ao conhecimento de Deus, ao interesse em saber por quem Deus é. E o que essa falta de conhecimento faz? Quando a gente não se debruça, não se importa, não se interessa, a conhecer a Deus, o que acontece na nossa vida? Oséias 4:6 fala, o meu povo está sendo destruído, naquela época de Oséias, e hoje também. Hoje também as pessoas estão sendo destruídas, arruinadas, porque lhe falta o conhecimento de Deus, o conhecimento da palavra. E fala assim, porque fostes negligentes no ensino, rejeitaste o conhecimento, eu também te rejeitarei. Então essa palavra, essa passagem bíblica, ela fala que não é por falta de possibilidade, não é por falta de oportunidades de conhecer a Deus que nós não conhecemos, mas é por falta de interesse, é por falta de priorizar. Você veja bem, hoje nós temos tantas possibilidades ao nosso dispor, bíblias de estudo, várias versões, com rodapé de explicação para homem, para mulher, família, jovem. Então hoje nós só não nos aprofundamos no conhecimento de Deus, de entender o Senhor, se nós não quisermos. E aí, a parte final de Oséias 4:14 fala assim, pois o meu povo que não tem entendimento será transtornado. Então, olha só, o povo que negligencia, o povo que despreza o conhecimento de Deus, é um povo transtornado. Tá na Bíblia, Oséias
4:14. Por que você acha que hoje a nossa sociedade tá tão transtornada, tão sem direção, tão assim sem identidade, sem saber quem ela é, por que ela está nessa terra, para onde ela vai? Porque falta o conhecimento de Deus, e não porque não tem condição, mas por falta de interesse. Hoje nós somos uma geração indesculpáveis, no YouTube, enfim, em tantas outras plataformas, nós temos oportunidade de conhecer o Senhor, lendo um estudo, ouvindo uma palavra, né, e procurando se aprofundar, e orando, lendo a Bíblia, jejuando, lendo bons livros, enfim. Nós temos muitas possibilidades para conhecer a Deus. Realmente só se a gente não quiser, né? E quais são os benefícios de conhecer a Deus? Queridos, a única vantagem que nós temos sobre outras pessoas é o conhecimento de Deus. Não é o nosso status, o nosso intelecto, a nossa classe social, os nossos recursos financeiros. Não é isso que nos dá vantagem ao outro ser humano. A vantagem realmente verdadeira, profunda, é quando a gente conhece mais o Senhor do que outra pessoa. Aí vai fazer toda a diferença na nossa vida. E você sabe que a única coisa que Deus permite que a gente se glorie, né? É em conhecer o Senhor. A palavra de Deus fala em Jeremias 9, 23 e 24. Olha que lindo, ó. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, nem se glorie o rico na sua riqueza. Mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me entender, em me conhecer que eu sou o Senhor e que faço beneficência, juízo, justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Olha que coisa linda. Então é uma reflexão para nós, né? O conhecimento de Deus para nossa vida, ele é indispensável e imprescindível. Disso depende a nossa vida, a nossa sanidade mental, a nossa estrutura espiritual, a nossa família. Todas as áreas da nossa vida, ela é afetada pelo conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus, ele gera, né? Ele preserva a nossa vida, faz a gente fazer escolhas melhores, nos traz um posicionamento melhor, crescimento espiritual, saúde emocional e sem contar na intimidade com Deus, que é uma amizade profunda que vai gerar confiança, né? A confiança que temos numa pessoa é sempre resultado do conhecimento que nós temos dela. E o conhecimento é fruto da convivência. Quanto mais tempo a gente convive com uma pessoa, mais a gente conhece essa pessoa, mais a gente confia, e o nosso Deus, ele é totalmente confiável. O conhecimento de Deus traz paz para a nossa vida, traz alegria, traz força, razão de viver e aumenta a nossa intimidade com Ele. E algumas marcas, né, de pessoas que conhecem o Senhor, é uma pessoa alegre, é uma pessoa que tem alegria como fruto do Espírito, é uma pessoa que é bondosa, que ela é pacífica, ela tem paz na vida dela, ela tem liberdade de espírito, ela tem confiança, segurança na filiação de que ela é filha de Deus. E eu não sei você, mas para mim não tem algo mais importante, mais vital, fundamental do que isso na vida de um ser humano, porque desse conhecimento, dessa amizade, dessa intimidade, depende toda a nossa vida, amém? Então que nós possamos conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecer, em ler a sua palavra. A Bíblia é o livro de Deus. A Bíblia revela o coração de Deus. A Bíblia, ela não é só um livro, ela não é um livro histórico, um livro de história. Ela tem história, tem, mas você folheando a Bíblia, você vai encontrar Deus, o seu caráter, o seu coração. Então que a gente venha se interessar, que nós venhamos priorizar o conhecimento de Deus. Amém? Que Deus muito vos abençoe em Cristo Jesus.